Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Espaço Aberto para a Saúde, nosso projeto de ensino, pesquisa e extensão. E ele visa levar informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida e informações sobre treinamentos na forma de mini curso. Hoje a gente vai conversar com o George. O professor Dr. George Alves foi meu aluno há muito tempo atrás. Hoje já é doutor. E um tema que muito foi pedido aqui, recorrente, é a hipodermóclise, né? Que termo é esse? O que é? Como que funciona? E aí gostaria de agradecer ao Jorge por estar aqui hoje. É sábado, mas ele é o tempo que ele encontrou na agenda dele. E o momento também da gente trocar essas ideias, os conteúdos, como que funciona, vocês que estão sempre seguindo a gente participar e aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Oi, Jorge, bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Que honra, eu não posso deixar de falar isso, sim, né? Estava recordando aqui, você foi meu professor, Fundamentos, enfim, né? O nome que tinha à época, eu não lembro exatamente, mas eu estou muito grato pelo convite e realmente era o espaço que tinha na agenda, mas nós vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade e que é um tema simples, né? Não é uma questão tão complexa assim como as pessoas pensam. Eu acho que ganhou um nome interessante, né? Porque já existia antes e aí foi trazido agora com um nome mais bonito. E aí as pessoas se interessam, querem saber que técnica é essa. Então, Jorge, você pode ficar à vontade, pode expor aí os slides. Eu vou aqui ficar quietinho ouvindo. E o pessoal que tiver dúvidas, no final a gente coloca a lista de presença. Preste atenção de como vocês preenchem a lista de presença e vai ser emitida só ao fim. Os certificados saem no final do dia, ou, como a gente está num sábado, de repente, pode ser que atrase um pouquinho. Mas é só preencher tudo direitinho e siga a gente nas nossas redes sociais e mídias. A gente vai colocar aí durante o bate-papo aí com o George, esse mini curso, que promete ser um sucesso. Fica à vontade, George. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Como a gente não se vê enquanto apresenta, né? Então, se tiver alguma questão aí, alguma dúvida, Jorge, não há problema não. Ou se a pessoa quiser até a resposta antes, enfim. A Pode gente deixar também que pode eu... dialogar. Aí você me Pode ajuda só deixar. com isso. Eu vou falando e eu peço o pessoal deixar para o final anotar no chat, que eu vou recortar e vou falar com você para não te atrapalhar, entendeu? Para ter uma Ótimo, fluidez no ótimo. conteúdo, tá bom? Ok, então, bom dia mais uma vez, eu sou o George, então, como já me apresentei, o professor Jorge também trouxe os créditos. Eu sou enfermeiro de formação, sou doutor em enfermagem pela FRJ, mestre em ciências do cuidado pela UF e especialista em enfermagem gerontológica. No momento, eu estou como supervisor de educação continuada de um hospital de grande porte no Rio, né? Mas tenho uma afeição especial por temas relacionados ao idoso, ao cuidado do adulto, em especial, porque foi o meu público de trabalho enquanto estava nos plantões, né? Então, a ideia é que nós possamos conversar sobre a questão da hipodermóclise, uma pergunta simples, até muito objetiva, o que é e como funciona, até em função do tempo, do prazo, né, que nós temos aí para bater esse papo de cerca de 1 hora. Espero que seja útil a todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Deixa eu passar aqui. Então, o nosso objetivo com esse bate-papo, né, é, primeiro, fazer uma revisão bem geral dos aspectos teóricos relacionados ao uso da via subcutânea hipodermóclise, apresentar a técnica e o manejo de enfermagem. Isso de forma bem sucinta. Quem quiser um aprofundamento maior, existe uma farta literatura sobre o tema, embora alguns pontos de controvérsia. Volumes totais a serem infundidos, ml hora, né? O ml hora a ser infundido, quantas medicações podem ser administradas por sítio. Então, muito do que eu vou trazer aqui, se não quase tudo, é pautado na literatura que eu busquei e vou dar aí as minhas dicas como profissional que viveu, né? Que funcionou muito hipodermóclise, que executou o procedimento, ok? Então, a proposta é essa.
Quando a gente fala em hipodermóclise, né, a gente fala em infusão de soluções em volumes maiores. Então, a depender da literatura, vocês vão encontrar volumes de até 1.500 ml em 24 horas. Algumas literaturas trarão volumes maiores, mas hoje, né, das últimas publicações, nós temos aí um consenso mais amarrado de que 1.500 ml em 24 horas é uma prática segura, né? Quando a gente fala de uma medicação que será administrada em bolos ou diluído em pequeno volume, aí cabe utilizar a terminologia via subcutânea. Isso para diferenciar. Esse autor traz isso, né? Alguns autores, como por exemplo aqui o Carone, já vai trazer como hipodermóclise conceituado como administração de medicações e fluidos pela via subcutânea, não fazendo distinção de volume, o que é em bolos ou diluído em pequeno volume, das infusões contínuas em maiores volumes, né? Eu gosto muito de adotar a nomenclatura que o Azevedo usa, né, da hipodermóclise como infusão contínua de soluções em volumes maiores e a via subcutânea quando administrado uma dada droga em bolos ou diluída em pequeno volume. Também há controvérsia, mas eu trouxe aí uma das literaturas mais atuais desse volume injetado entre mínimo e máximo, sendo considerado entre 0,5 a 1,5 ml, né? A Potter ela vai trazer isso na literatura de 2017. Então, eu faço sempre questão de ressaltar com vocês as literaturas que foram a base, porque a minha fala, o meu lugar de fala, é com base nessa literatura que eu apresento. Algumas pessoas podem trazer uma literatura diferente. Ok, nenhum problema, desde que seja uma literatura de qualidade e algo que seja confiável. Quando nós falamos em hipodermóclise, então, nós estamos acessando essa terceira camada aqui, a hipoderme, né? A hipoderme, que tem lá na sua estrutura as veias, artérias e tecido adiposo. E também é importante dizer, né, que na hora da punção eu preciso realmente me atentar se eu estou acessando a hipoderme. E tem a dica para que a gente possa fazer aí um teste, aspas, rápido, né, uma verificação quanto à punção ou não nessa camada de tecido. Tá? Qual o contexto de utilização clínico, né? A minha prática foi sempre com clientes adultos e idosos, em cuidados paliativos ou não, né? Então, no ambiente de cuidados gerontológicos, geriátricos, é comum a utilização da técnica, ela não se reserva somente ao espaço hospitalar, ela também se reserva ao espaço do domicílio ou também espaços de baixa complexidade, como instituições de longa permanência, né? É importante frisar, né, que é um procedimento que deve ser executado pela equipe de enfermagem. Então, só fazendo um parênteses, porque a ideia de talvez baixa complexidade, não, qualquer um pode executar o procedimento, e na verdade não é assim. Nós vamos falar mais para frente, mas essa primeira imagem já traz para vocês uma informação interessante. Quais são os volumes máximos que eu posso administrar por local, por topografia anatômica, né? Eu tenho ali a região abdominal até 1.000 ml em 24 horas. A subclavicular até 250 ml em 24 horas. A região deltoide até 250 ml em 24 horas. A interescapular até 1.000 ml, 1.000 ml em 24 horas. E a anterolateral da coxa até 1.500 ml em 24 horas. Isso é importante porque o sítio de punção será escolhido também de acordo com o volume a ser infundido em um determinado período de tempo. Tá? E aí, quando a gente fala em contexto clínico de utilização, né, nós podemos pensar em clientes adultos e pediátricos, embora não seja a minha prática, o ambiente de cuidado assistencial de pediatria, como eu falei, eu me debrucei sempre a cuidar do cliente adulto / idoso,
Porém, vocês vão encontrar literatura que fala desses cuidados no contexto da pediatria, em cuidados paliativos ou não, né? É muito comum também sempre associar a técnica ao ambiente de cuidados paliativos, e não necessariamente ela vai ser de uso exclusivo desse cenário assistencial. Quando a gente pensa, de repente, na hipodermóclise, né? É uma literatura também recente, 2020, nós temos ali via oral indisponível, impraticável, ou dificuldade de se obter acesso venoso. Então, isso em linhas gerais, né? Existem outras indicações, mas em linhas gerais seria isso. Existem vantagens, existem desvantagens, existem indicações, existem contraindicações no uso da técnica? Sim. Como toda prática clínica, o profissional, ao pensar na hipodermóclise / uso da via subcutânea, ele precisa considerar os prós e os contras. Isso é natural, né? E aí, quando a gente pensa em indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens, a ideia, gente, é que a gente pense nos tópicos principais, né? E é o que nós vamos discutir aqui. Então, há uma contraindicação absoluta: recusa do paciente. Respeitar o direito do paciente e família é muito importante, até porque, né, se vocês forem para a literatura, e a depender do número de drogas e soluções que estão indicadas, né, pode ser que vocês precisem indicar a punção de mais de uma hipodermóclise, né? Então, a literatura ela vai te dizer o seguinte, que você precisa considerar não administrar mais que 3 fármacos compatíveis no mesmo acesso, no mesmo sítio de punção. Então, se o paciente ele tem um volume de drogas, né, que excede essa consideração, pode ser que você precise considerar mais de um sítio de punção. Da minha prática, eu já vivi, salvo engano, até 3 sítios de punção de hipodermóclise, eram casos muito específicos. Então, cabe ao enfermeiro manejar, com o conhecimento que tem da clínica, né, das drogas, das soluções, das interações medicamentosas, quantas indicações quantas punções ele irá indicar. Tá? Anasarca, esse edema generalizado, porém, se o paciente apresenta, por exemplo, edema importante de membros inferiores, você pode puncionar a hipodermóclise, instalar uma hipodermóclise em membros superiores, né? Em região interescapular, subclavicular. Então, é importante também que se avalie isso, né? Qual é a condição clínica do paciente, quais são as contraindicações ou não. Trombocitopenia grave, desidratação grave, não está indicado o uso da hipodermóclise, você não vai conseguir, né, hidratar esse paciente considerando uma desidratação grave de forma rápida. Então, intervenções no contexto da urgência e emergência, a gente vai desconsiderar possivelmente o uso da técnica, né? Então, existem autores que falam isso. A hipodermóclise ela está inserida num contexto não emergencial de atenção profissional, contraindicada também no contexto do choque, caquexia, síndrome da veia cava superior, ascite, áreas de circulação linfática comprometida, então, principalmente após cirurgia ou radioterapia. É importante também considerar, né, não instalar uma hipodermóclise em áreas próximas à articulação, proeminências ósseas, atenção a pacientes emagrecidos, né, com perda ponderal importante, né, contraindica-se a punção em região de tórax, embora raro, né, a literatura vai registrar a questão do risco de pneumotórax. Então, pacientes extremamente emagrecidos, vocês precisam olhar com cuidado e selecionar o sítio de punção de forma coerente e segura, né? Quais são as vantagens e desvantagens da hipodermóclise, né? E um outro parênteses é que nós estamos falando aqui, embora tragamos bastante informação,
é muita coisa que se publica sobre hipodermóclise. Então, o que eu estou batendo um papo aqui com todos é uma gota no oceano das possibilidades, né? Quando nós entramos, então, nas medicações que são administradas por hipodermóclise, você precisa acessar a literatura, ponderar o que é discutido na literatura, quais são as drogas, né, que já estão convencionadas serem administradas por hipodermóclise, até porque muitas drogas, né, elas têm um contexto de utilização off-label, fora da bula, que não foram, né, pesquisadas necessariamente para ser administradas por essa via. Mas quando se fala nas vantagens, o baixo custo, até pelo tempo de permanência do catéter, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Não exige materiais complexos, então é um procedimento de baixa complexidade que pode ser executado tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico / auxiliar de enfermagem. Os profissionais de nível médio, tanto os auxiliares quanto os técnicos, sempre pensando que o procedimento deve ser executado sob supervisão do enfermeiro. É isso que falam os pareceres, né, dos conselhos regionais de enfermagem de vários estados. Inclusive, ontem eu estava acessando um parecer, né, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Pedindo licença, só para beber uma água. Que no contexto do domicílio, né, a técnica seja uma atividade do enfermeiro, porque o profissional ele não teria um técnico de enfermagem auxiliar, não teria o enfermeiro supervisionando a execução da técnica. Então, ele é um procedimento, a hipodermóclise é um procedimento de baixa complexidade? Sim. Requer cuidados? Também. Requer observar o que falam os dispositivos legais? Também. Então, é interessante que, a depender do estado, o profissional busque, né, na página do seu respectivo conselho, o que ele fala sobre o uso da hipodermóclise. É mais confortável que a utilização da via intravenosa, sim, e é inclusive uma das suas indicações, né? Quando o paciente, você já avalia e observa que ele tem uma dificuldade, né, de ser puncionado, é importante pensar na hipodermóclise e discutir isso no contexto da equipe multidisciplinar. É mais fácil de se obter, então, nos locais de punção, obter novos locais de punção. Ela pode ser utilizada em home care, em cuidados domiciliários, baixo risco de tromboflebites, né? Ajuda nos momentos em que a deshospitalização ela é pensada, ou mesmo na hospitalização, se esse paciente está em ambiente de cuidados de baixa complexidade, ou mesmo no domicílio, né? Então, a hipodermóclise tem uma série de vantagens. George, as desvantagens, né? Tempo usual de 1 ml minuto, a infusão, né? Pacientes com tecido subcutâneo de menor espessura, né, toleram volumes menores, então, que giram em torno de 40 ml hora. Tá? É isso que traz a literatura. Em linhas gerais, os volumes, né, por sítio, eles não devem ultrapassar 1.500 ml por sítio, então até 3.000 nas 24 horas podem ser infundidos. Se houver um volume maior que 1.500, você vai precisar fracionar isso em 2 sítios. Tá? Drogas também que sejam de uso exclusivo por sítio podem também provocar no profissional o pensar que preciso indicar mais uma hipodermóclise além da que já está instalada. Por exemplo, dipirona, né? Dipirona, ela é de utilização por sítio exclusivo. Pode levar a edemas locais, principalmente considerando-se o volume que está sendo infundido e se o profissional não avaliou de forma adequada a área a ser puncionada. Então, pacientes emagrecidos, vocês precisam avaliar com um olhar mais atento todos os sítios. E aí, avaliando todos os sítios, considerando o que você identificou, né, de tecido subcutâneo, aí eu falo de espessura, né, de volume de tecido,
E também, né, associado ao volume que será infundido em um determinado período, né, essa é a lógica para você identificar, para você selecionar, perdão, qual será o sítio. A administração limitada de eletrólitos, sim, ela é uma realidade, tá? Suplementos nutricionais e soluções hipertônicas não são indicados. Ela é contraindicada, sim, em caso de desidratação grave, contraindicada em casos de urgência ou emergência. Tá? Então, ela é uma técnica que poderia ser considerada eletiva em situações não emergenciais. Tá? É importante também que se diga, né, que quando você pensa em hipodermóclise, o início da ação da droga ou da solução infundida, né, considerando um dado objetivo terapêutico, vai girar em torno de 15 a 30 minutos. Tá? Então, se eu administro, talvez, um analgésico por via, através da via subcutânea / hipodermóclise, eu vou considerar, né, que os efeitos esperados começarão ou se iniciarão a partir de 15 a 30 minutos. Claro que ser influenciado por outras questões próprias do paciente. Drogas e soluções administradas. Então, quais são as drogas e soluções que eu posso utilizar por via subcutânea? A literatura que eu trago aqui é um manual de 2017, salvo engano, foi de lá, né, que nós buscamos, mas vocês já vão encontrar outros artigos, né, que versam sobre essa temática da administração de drogas e soluções por esta via. Considerando o pH, né, da droga / solução que será administrada, pHs próximos à neutralidade, 7,38 a 7,45, são mais compatíveis, embora você possa administrar drogas com um pH mais ácido. Tá? Isso deve ser considerado de forma mais lenta, administrado de forma mais lenta, e também qual é o volume de diluição que você vai considerar para administrar. Na grande maioria das publicações, se recomenda a diluição 1:1, ou seja, 1 ml de diluente para cada 1 ml de medicamento. Então, se eu tenho uma ampola de uma dada droga que tem 2 ml, eu vou utilizar 2 ml de diluente, o volume total será 4 ml. Tá? Essa é a lógica. E aí, esse quadro é bem interessante de vocês visualizarem, porque, né? Então, esses medicamentos que serão administrados, eles precisam ser, né, considerados a partir desse quadro. Então, os medicamentos, por exemplo, uma ampicilina, qual é a dose, qual é a diluição e o tempo de infusão? Esse quadro ele ajuda bastante, né, a você a guiar a sua prática. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma dexametasona, é de via exclusiva, né? Um ceftriaxone é um tempo de infusão de 40 minutos. Então, é um quadro, né? Enfim, uma síntese de informações que vai ajudar vocês na hora de administrar um dado medicamento. Tá? Então, só fazendo aí a correção, eu acabei falando medicação e, na verdade, estou falando dos medicamentos. Eu tenho aqui também, por exemplo, uma dipirona, que a dose gira em torno de 1 a 2 gramas até de 6 em 6 horas. Eu vou diluir, né, em solução fisiológica 2 ml e eu vou aplicar lenta em bolos. Também é de via exclusiva. Então, no momento anterior, eu tenho aqui, deixa eu só voltar, tanto a dexametasona quanto a dipirona sendo administradas por sítio exclusivo. Então, eu preciso, inclusive, no momento da punção, considerar e avisar a equipe que esse medicamento ele será administrado por sítio exclusivo. E é interessante que isso conste, de alguma forma, no próprio
no próprio sítio, né, de punção, tá? Eu não vou, claro, ler cada um dos medicamentos aqui, mas é importante que depois até vocês acessem essa literatura para que vejam qual o medicamento, qual é o diluente, qual é a dosagem máxima, mínima, máxima, enfim, e qual é o tempo de infusão e quais são os detalhes que vocês precisarão considerar na hora do manejo desse dado medicamento a ser administrado. E alguns medicamentos, eles ainda que vocês não achem aqui nessa literatura, né, a questão do tempo de infusão ou como será infundido, apesar de que aqui está em bolos, né, vocês têm outra literatura, então eu trouxe apenas uma, existem outras, né? Tenho aqui também, por exemplo, um midazolam, que pode causar irritação local, uma metoclopramida, que pode causar irritação local. Então, a depender do perfil do medicamento, eu preciso também conhecer, né, a droga para que eu também possa estabelecer meu plano assistencial, plano de cuidados, enfim, a depender da nomenclatura que cada um utilize. E isso também precisa atentar a equipe na hora da utilização desse dado medicamento. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma questão. Não. Ok. Aqui é interessante. As soluções, por exemplo, né, o que eu vou considerar? Solução fisiológica 0,9, solução glicosada a 5%, solução glicofisiológica, né, onde eu tenho solução glicosada a 5%, solução glicosada a 0,9%, né, como soluções... Tá? Deixa eu só voltar aqui. Como soluções possíveis de administração por hipodermóclise dentro desse contexto. Eletrólitos também podem ser administrados? Eletrólitos também podem, desde que, né, eu considere a diluição correta. Então, eletrólitos sempre vão requerer diluição. Tá? Se você tem, por exemplo, tem um sódio ali que é administrado por via hipodermóclise, eu preciso considerar que ele seja, né, administrado diluído em até 1.000 ml, né, de solução fisiológica ou então de solução glicosada. Tá? Então, isso é importante também considerar. Além disso, eu também posso administrar o potássio? Posso também, desde que seja diluído em 1.000 ml de solução fisiológica ou solução glicosada. Então, sempre vai requerer diluição. Tá? A outra questão é que a gente precisa considerar a compatibilidade entre as drogas. Então, quando eu falo, né, quando eu trago para vocês que eu preciso considerar não administrar mais que 3 medicamentos, 3 drogas por sítio, eu preciso considerar também que elas sejam incompatíveis ou compatíveis, né? Então, esse é um quadro também dessa literatura, do Azevedo, onde ele vai cruzar os medicamentos e vai nos dizer se eles são incompatíveis, se eles são compatíveis ou se eles não foram testados, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, a dipirona, ela é incompatível com as demais drogas. Quando eu considero o fenobarbital, ele é incompatível com as demais drogas. Quando eu penso, talvez, numa morfina, né, ela é compatível com o haloperidol. O haloperidol, ele é compatível, por exemplo, com o midazolam, com a morfina, mas ele não foi testado com octreotida, ou mesmo com a andacetrona. Tá? O tramal, por exemplo, ele vai ser compatível com o haloperidol. O midazolam, ele já vai ser incompatível com o tramadol. E essa tabela é interessante porque, considerando as compatibilidades e incompatibilidades, ela vai direcionar, né, ela irá direcionar
os sítios de punção que eu irei selecionar ou não. Como é que nós vamos executar a técnica, né? Considerando a execução da técnica, eu preciso considerar, então, os sítios de punção mais indicados, como nós falamos já no início. A velocidade de infusão ela vai girar entre 60 a 125 ml/hora, segundo Azevedo, aí, em 2017. Existe literatura que considera, talvez, até volumes menores para pacientes que toleram, né, que não estão tolerando a infusão. Tá? E aí, quando vocês pensam, por exemplo, nos sítios de punção, é importante que a gente pense assim, né? Qual é a droga, qual é a solução e qual é o volume máximo por área, né, que eu vou infundir. Então, na região abdominal, eu vou considerar até 1.000 ml em 24 horas. Na região subclavicular, eu vou considerar até 250 ml em 24 horas. Na região interescapular, eu vou considerar até 1.000 ml em 24 horas. Na região deltoide, eu vou considerar até 250 ml em 24 horas. E na região anterolateral da coxa, até 1.500 ml em 24 horas, considerando as regiões anatômicas que hoje são consideradas, né, como seguras para a administração. A depender da literatura que vocês acessarem, né, se ela for mais publicada há um tempo maior, vocês vão encontrar outras áreas, né, outros sítios de infusão. É importante também que vocês considerem sempre em direção, né, centrípeta. Eu vou mostrar o que é isso, né? Então, para onde a gente vai apontar o catéter, né? Eu vou mostrar através das imagens para onde a gente aponta, né? Pensando aí na direção na direção da punção, né? Para onde eu vou seguir considerando a orientação do catéter, tá? Eu preciso considerar a direção da drenagem linfática e é o que nós vamos ver. Então aqui você tem, né, uma hipodermóclise instalada em região deltoide. Vejam que eu coloquei uma seta para cima, né? Aqui eu tenho a cicatriz umbilical, e eu vou considerar, né, pelo menos 5 centímetros de distância da cicatriz umbilical. Algumas literaturas vão dizer 8, então de 5 a 8, menos que isso não. E aí vocês vão ter essa direção aqui apontando para o centro, com alguma inclinação, né? A mesma aqui na região, a mesma outra imagem aqui também, né, na região infraclavicular, apontando para baixo, né? Também considerando a drenagem linfática. Então, as setas nas imagens ajudam, né, a que vocês visualizem qual é a direção que eu vou instalar o catéter. Tá? Isso é muito importante. Considerando os materiais, né? O scalp, né? Então eu posso puncionar, né? Instalar um hipodermóclise com scalp ou gélco. Só abro um parênteses, né? A Anvisa, desde 2017, não recomenda mais, né, a instalação de hipodermóclise com scalp. Não recomenda, porém não proíbe, né? Então, a gente pode abrir até discussão, mas não é recomendado. Mas vocês vão ver literatura, até as mais atuais, que ainda consideram scalp e o gélco. O que eu vou utilizar, né? Uma mesa de maio, uma bandeja, luvas de procedimento, solução antisséptica, gás não estéril ou algodão, catéter agulhado variando entre 21 a 25 gauss, agulha para aspiração, seringa de 3 ml, flaconete de 10 ml de solução fisiológica, cobertura estéril e transparente para punção, esparadrapo ou fita microporosa para fixação do circuito intermediário, né, do scalp, e etiqueta de identificação. Então, a identificação com data,
nome do profissional, enfim, as identificações, os itens de identificação mínima precisam ser considerados. Mais uma vez, é importante nós considerarmos que eu preciso saber se aquele sítio é para utilização exclusiva de uma droga ou não, tá? Travou aqui. E aí eu vou falar em linhas gerais, não vou ler tudo isso aqui, mas é importante, né? Explicar o procedimento, separar o material, higienizar as luvas, higienizar as mãos, perdão, higienizar as mãos, calçar as suas luvas de procedimento, preencher o intermediário do catéter com 1 ml de solução fisiológica, né? Você mantém a seringa ali acoplada, então isso vai garantir que o lume do catéter permaneça preenchido. Avaliar as regiões anatômicas, considerando também os volumes máximos que serão infundidos. Caso seja necessário realizar tricotomia, né, com tricoto ou tesoura, não usem lâminas de barbear ou equivalentes, né, até pela escarificação da pele e também o risco aumentado de infecção, né? É importante realizar uma prega, tracionar, né, a pele, realizar a prega, inserir o catéter na prega a um ângulo de 45 graus com a pele. Considere angulação menor para pacientes emagrecidos, por exemplo, 30 graus, bisel sempre voltado para cima. E para confirmar, né, o posicionamento do catéter, né, no local correto, você vai manter a prega, ainda com o catéter na mão, você vai fazer esse movimento de lateralização do catéter. Um movimento nada abrupto, né? Nada bruto, perdão. Por quê? Para não causar dano ao tecido, mas você vai movimentar para as laterais o catéter e a sensação é de que a agulha está solta no espaço subcutâneo. Então, é importante fazer esse teste ainda com uma prega. Não sei se ficou claro, né, a forma como você faz, então, mas eu traciono uma prega de pele, introduzo o catéter na prega, 45 graus ou menos, e ainda com o catéter, com a prega, com essa prega de pele tracionada, eu vou mobilizar esse catéter e a sensação é de que a agulha está solta. É importante aspirar, né, para saber se você não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Caso tenha atingido, né, reflua sangue, é importante considerar, então, pelo menos 5 centímetros de distância, né, do sítio de punção original para uma nova punção. Enrola o intermediário, fixa o catéter com cobertura estéreo. Então, na verdade, fixa o catéter, né? Só invertendo aqui. E você fixa também o intermediário, você pode usar para isso, por exemplo, a fita microporosa, tá? Vou identificar o curativo com data, hora e nome do profissional. A identificação também precisa informar se é um sítio exclusivo de administração para um determinado medicamento. Corrigindo ali, está escrito medicação. Peço desculpas mais uma vez. Documente em prontuário e realize a realização do procedimento. As respostas do paciente, é muito importante que isso seja documentado. Com o Gelco, né, a técnica basicamente é a mesma. Ainda assim, né, nós vamos, então, citar quais são os materiais. Mesa de maio, bandeja, luva de procedimento. Estou de olho aqui na hora, Jorge, para eu não ultrapassar o tempo, né? Mas acredito que a gente não, tá tranquilo, Jorge. Tá tranquilo, tá dando tempo. Obrigado. Então, mesa de maio, bandeja, luva de procedimento, solução antisséptica, conforme determina lá, né? Por exemplo, a Anvisa. Gaze não estéril algodão, catéter não agulhado, 20 a 24 gauge, canhão rosa, azul, amarelo, né? Aqui é só a dica. Agulha para aspiração, seringa de 3 ml, extensor de 2 vias, o flaconete de 10 ml de solução fisiológica, cobertura transparente para punção e etiqueta de identificação. O tempo de permanência, tanto do Gelco quanto do Scalp, eu vou citar para vocês daqui a pouco, porque também há controvérsia, né? Inclusive, recentemente, o próprio INCA lançou
um manual específico sobre isso, em que o tempo dele parece divergir do tempo indicado, do tempo de permanência indicado pela Anvisa. Mas eu vou trazer as literaturas, e é importante também que, caso nós estejamos, né, no contexto de uma instituição, que a instituição ela determine, à luz das melhores evidências, qual será o tempo de permanência do catéter, considerando, então, o uso dele. Para apenas, no contexto da via subcutânea, ou seja, né, medicações em bolos, medicamentos em bolos e diluídos em menor volume. Não, é no contexto da infusão contínua de maiores volumes. Isso também terá uma implicação no tempo de permanência. Tá? Então, você vai explicar o procedimento ao paciente, vai higienizar as mãos, né, separar o material na bandeja. Eu preciso, né, considerar preencher, né, esse extensor de 2 vias com 2,5 ml de solução fisiológica. É importante deixar, né, o extensor de 2 vias já separado, preenchido, com as suas vias, né, de administração ocluídas, de modo que eu diminua, né, o risco de contaminação. Vou avaliar as regiões anatômicas, escolher o sítio de punção. Para fazer isso, né, óbvio, eu tenho que estar com as minhas mãos higienizadas, as minhas luvas de procedimento calçadas, e eu também preciso, no momento em que eu vou fazer a antisepsia da pele, né? Vou a mesma coisa, vou realizar a mesma ação, tracionar uma prega de pele, inserir, né, o catéter não agulhado na prega em um ângulo de 45 graus ou menos. A punção sempre será centrípeta. Então, vocês viram naquelas 3 imagens anteriores, né, em região deltoide, eu vou orientar a minha punção e a instalação do catéter para cima. Se eu estou na região infraclavicular, eu vou centralizar, né? Eu vou orientar a punção e o meu catéter para o centro e para baixo. Então, eu preciso considerar esses detalhes. É claro, considerando o catéter, não agulhado, eu preciso remover e reservar o mandril em um local adequado. Somente após, né, eu vou acoplar a seringa a esse dispositivo, aspirar, observar se não há retorno sanguíneo, né? Se houver retorno sanguíneo, eu vou considerar puncionar a uma distância de 5 centímetros da punção original. Após, eu acoplo o extensor de 2 vias, preenchido, então, com o prime indicado, e vou fixar o catéter com cobertura estéreo transparente. Vou identificar o curativo, né, com os itens de identificação indicados, e vou documentar em prontuário a realização do procedimento. E aqui são algumas imagens que ilustram, né, a famosa bandeja contendo. Aqui eu tenho na outra imagem o extensor de 2 vias sendo preenchido, na verdade, preenchido já, né? É importante esse visual porque ajuda vocês a fixarem algumas etapas. Então, observem que aqui eu tenho, né, uma prega de pele tracionada e a inserção do catéter não agulhado, a retirada do mandril. Não é observado aqui, né, a aspiração, mas esse é um passo importante depois da retirada do mandril, para somente depois eu acoplar, então, o extensor de 2 vias. E aqui o catéter, já com o extensor de 2 vias, né, acoplado, e a extensão, né, desse extensor de 2 vias ali fixada com uma fita microporosa ou micropore, enfim. Tá? Quais são as orientações gerais, né? Então, trocar o local do acesso subcutâneo para administração de medicamentos a cada 7 dias ou quando clinicamente indicado com base nos resultados de avaliação. Porém, a Anvisa diz o seguinte: troque o local do acesso subcutâneo utilizado para soluções de hidratação a cada 24 ou 48 horas ou depois da infusão de 1,5 a 2 litros. Observem que a Anvisa
ela estende, né, esse limiar de volume para até 2 litros. Da minha prática, da vivência, não ultrapassei esse volume máximo de 1,5, né, ml. Porém, a Anvisa ela já traz aqui 1,5 a 2 litros. Na minha prática, 1,5 litro. Ou conforme indicado, né, nos resultados da avaliação do sítio. Quando você vai considerar retirar o acesso e trocar, né? Então, quando houver eritema, edema, vazamento, sangramento, hematoma, queimaduras, abscessos ou dor. Tempo de permanência. Então, vocês observaram que, nesse momento aqui, eu tenho uma questão da administração, da utilização do sítio de punção para administração de medicamentos ou de soluções de hidratação com perspectivas diferentes de prazo. A literatura vai trazer o seguinte: o catéter agulhado pode permanecer até 5 dias. Essa é uma literatura citada por Azevedo, porém de 2012. Uma outra literatura citada pelo mesmo autor, Ferreira, ali em 2008, né, ele cita que a hipodermóclise pode permanecer por até 11 dias. O INCA, em 2021, no seu manual, né, ele já diz o seguinte: o dispositivo utilizado para a punção deverá permanecer por até 96 horas, 4 dias. Após isso, é indicado uma nova punção. Então, a literatura ela tem diferentes entendimentos. Eu trouxe aqui, né, os possíveis entendimentos para que o profissional, acessando a literatura, ele observe, então, qual é a melhor prática e também qual é a prática institucional. Qual é o manejo de enfermagem considerando o uso da hipodermóclise /via subcutânea, né? Se apresentar no sítio de inserção do catéter edema, calor, rubor e dor, retire acesso, faça uma nova punção a pelo menos 5 centímetros de distância. Se o paciente apresentar celulite, compressa fria por 15 minutos, curva térmica, discutir com a equipe assistencial envolvida os achados clínicos, acompanhamento diário por enfermeiro e equipe. Então, considerar junto à equipe médica o uso de antibiótico tópico ou sistêmico. É isso que fala Azevedo. E por aí vai, né? A depender. Apresentou alguma secreção purulenta. Primeira coisa, retira o acesso, né? Então, essas são algumas dicas que eu vou trazer com base na literatura, que eu trago, né, para vocês com base na literatura. O sítio de punção apresenta algum tipo de endurecimento, você percebe, né, no momento da sua avaliação. Retire o acesso, realize uma nova punção a pelo menos 5 centímetros de distância. Apresentou um hematoma, retire acesso. Considere a aplicação de polissulfato de mucopolissacarídeo, né, com massagem local a cada 4 horas. Claro, considerando medicamentos antibióticos, né, como trouxe aqui na outra tela, antibiótico tópico ou sistêmico, a própria questão, né, ali do iridoide, isso perpassa a discutir com o prescritor medicamentoso, né, o médico, a questão do medicamento que será utilizado. Apresentou necrose, retire o acesso, né, curativo diário, né, considere avaliar a prescrição e uso de papaína ou hidrogel e o acompanhamento diário pelo enfermeiro e equipe de enfermagem, é isso que fala a literatura. Da minha vivência, vi poucos eventos, raros eventos ligados à hipodermóclise. Depois que eu parar de compartilhar, a gente pode conversar sobre isso. Então, o que eu trago, né, de consideração final? A técnica pode ser considerada de baixa complexidade, contudo, requer conhecimentos sólidos que vão permitir ao profissional o adequado manejo. Então, manejo, né? Peço desculpas que ali saiu a escrita errada. De modo que a segurança do paciente seja o norte das ações. Então, é preciso você ter conhecimentos clínicos, né, sólidos para utilizar a hipodermóclise. Não é um procedimento de baixa complexidade,
porém demanda conhecimento clínico para o seu manejo de indicação, considerando as vantagens, desvantagens, as contraindicações e as indicações. Muito E bom, aí, George. eu paro o compartilhamento. Ia pedir para você deixar lá a primeira tela enquanto a gente vai conversando, para Ah, poder. jura? É porque eu fico com aquela sensação de que não estou sendo visto. Mas está sendo, sim. Mas, assim, eu gostaria de agradecer e pedir o pessoal aí, se tiver alguma pergunta, a colocar no chat. Eu tenho umas 2 perguntas aqui. Teve uma pergunta durante a apresentação, né, que foi sobre os volumes. Até mandei para você pelo WhatsApp. Aí falei, diz que alguém estava falando. Aí você só respondeu, mas tá bom. Eu achei muito interessante, né, porque a gente vê que antes disso, né, quando se falava em uso dessa técnica, lá para a década de 70, 80, literatura mais antiga, porque antes, né, para quem não sabe, como era feita a venóclise, né, não era infundido direto na veia. Então, os profissionais de saúde tinham um certo receio de que se tivesse alguma reação por algum medicamento administrado na veia. Então, era tudo feito via subcutâneo e levava um tempão para infundir. Aí agora a gente vê a técnica, né, com um nome mais atual. Eu queria perguntar que o Rivael até levantou a mão, se você tiver uma pergunta, põe aí no chat. Ligaram a furadeira aqui, mas não está dando para ouvir, eu acho. Eu queria que você falasse um pouco, George, sobre que você citou sobre medicamentos off-label. O que você quis dizer com isso? Eu não entendi muito bem essa parte. É aquele medicamento que não necessariamente ele tem indicação daquela via, né? Então, quando você pensa, de repente, num medicamento que ele tem a indicação de ser utilizado por via intravenosa ou intramuscular, e ele é utilizado, né, por hipodermóclise, ele vai ser considerado off-label, fora da bula, né? Esses medicamentos, né, Jorge, muito vem da experiência dos profissionais e também vem das poucas pesquisas sobre a utilização de uma dada droga por essa via, né? Mas muitas drogas, né, muitos medicamentos utilizados por essa via, eles são considerados off-label, fora da bula, porque na bula do medicamento não tem a indicação da sua administração por via subcutânea / hipodermóclise. É isso que eu quis dizer. Entendi. Uma outra coisa que chamou a atenção também é quando você fala sobre o curativo estéreo transparente, né? Que dá a possibilidade de você observar ali se tem sinais flogísticos e tal que possa ser retirado, né, em tempo se tiver algum sinal ali de indicação de inflamação. E a luva de procedimento é o normal, não é utilizado, não é um procedimento estéreo, né? Que você fala várias vezes em luva de procedimento. Aí quando falou do curativo transparente estéreo, eu fiquei na dúvida, mas não é um procedimento que utiliza luvas estéreis, né? Não. É um curativo transparente, né? Pode ter sido ali na hora da própria digitação, mas é um curativo transparente, né? Eu não vou falar marca, mas um curativo transparente é o que vai ser considerado, tá? A técnica Tá não ótimo. estéreo, é isso que eu quero dizer, tá? Não sei se eu me fiz entender. Ah, não, deu para entender. É porque a dúvida foi só em relação a isso. Tem mais alguma dúvida aqui? O Rivael levantou a mão, eu não sei se ele fez a dúvida, mas tem outras. Ah, tem aqui. Qual a sua experiência em pediatria? O Rivael pergunta. Qual o volume mais seguro para essa população? Aí ele parabeniza Olha, aqui e se Rivael, coloca à você me disposição. pegou porque minha prática não é pediatria. Então, eu não vivi a hipodermóclise no contexto da pediatria. Posso tentar dar uma olhada aqui quais seriam os volumes mínimos e máximos, né? Minha prática é toda cliente adulto. Mas agora a memória me trai, já li sobre pensar, te responder sobre os volumes. Então, para não dar uma resposta aí que não contemple o que é o mais seguro na literatura, eu vou ficar te devendo essa. Mas A posso olhar aqui. A Cleisiane, ela fez uma pergunta aqui em relação ao momento que vai utilizar de pirona, né, em um acesso. Não é indicado usar mais de um em nenhum momento outra droga, né? Eu acho que ela está perguntando em relação àquela coisa da interação, né, da compatibilidade.
Você consegue ver o chat aí? Você consegue ver o chat, Jorge? Agora você já consegue, né? Eu ainda tô. Eu não consigo ver, não, porque eu tô com a tela. Ah, tá. Ah, eu acho que Mas a eu tela achei não que eu tinha está compartilhado. projetando aqui, a tela não está. Perdão. Aqui ela Perdão. coloca, ó, Ato se falho no aqui. momento que eu utilizar, por exemplo, a dipirona em um acesso, não é indicado usar mais em nenhum momento outra droga? O que o manual da SBGG diz é que, por exemplo, a dipirona é de sítio exclusivo. Então, se você está utilizando uma dipirona, uma dexametasona, você vai considerar o sítio exclusivo para essa droga. Drogas compatíveis, o que a literatura vai trazer é que, idealmente, não se utilize mais que 3 medicamentos compatíveis por sítio de infusão, né? Isso é o que a literatura ela vai trazer. Então, dipirona, sítio exclusivo. Dexametasona, sítio exclusivo. E o ideal é que não se utilize outra droga junto, tá? Ou associada ali, né? No momento da administração. O Rivael coloca aqui, ó, que ele em pediatria trabalha com o volume de 1/3 do volume da população adulta, avaliando o volume corporal, que seria o tecido. Eu colei aqui um link sobre o uso dessa via na pediatria. E estou colando um outro agora, um manual de uma org, acho que os dois são de uma org em relação à pediatria. Uma outra Tem um coisa. manual, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas tem um manual de pediatria que foi lançado recentemente, não faz tanto tempo, né? Por exemplo, esse manual, né, que eu comumente utilizo, né, ou o manual da SBGG, ou a própria Anvisa, né, por exemplo, o manual da SBGG já está em sua segunda edição. Então, ele, inclusive, já foi revisado, já foi atualizado, mas em pediatria a literatura é mais recente. Uhum. Uma outra coisa, que pode parecer uma pergunta boba, mas como a gente está num mini curso, né, e às vezes eu tenho que fazer perguntas bobas também, porque senão não tem graça. A gente viu isso tudo aí, você explicou em relação ao volume, né, que teve até uma pergunta que você respondeu durante a apresentação, né, e em relação a dúvida que fica assim para um leigo, que eu acho que quem vai assistir depois essa gravação, é em relação a não pode ser administrado simultaneamente, né? Quando você fala do volume máximo, isso se restringe ao volume que a pessoa receberia por vez? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma pessoa leiga ela pode pensar assim, estou fazendo hipodermóclise 1,5 litro no dorso, mais 200 ml na região do braço, então não pode fazer concomitante. É isso? É uma por vez? Por sítio. Então é uma por sítio. Então pode simultaneamente a pessoa estar recebendo. Eu posso, por exemplo, administrar 1.500 ml, né, na região anterolateral da coxa. Uhum. E eu posso estar utilizando, por exemplo, a infusão de uma sedação paliativa na região do deltoide. Então é possível simultaneamente mais de um sítio. Entende? Porque isso, assim. Agora, eu não posso pegar os 250 ml mais os 1.500 ml que foram prescritos e administrar concomitante no mesmo sítio. Uhum. Tá? Entendi. Isso daí ficou Assim, claro na parte da apresentação do uso concomitante com outras drogas. Isso, e assim, Jorge, é importante que as pessoas que estão aqui, né, elas considerem a compatibilidade e a incompatibilidade das drogas. O que eu quero dizer, em síntese, né, é que utilizar uma hipodermóclise, que eu estou aqui generalizando como hipodermóclise, né, ressalvadas as questões terminológicas, né, o que é de fato uma hipodermóclise e o uso da via subcutânea, como já nós elucidamos lá no primeiro slide, mas eu vou generalizar, né? Eu vou utilizar a forma mais geral do termo, né? Até porque tem autor que engloba isso dessa forma. Eu preciso considerar os volumes máximos, as interações medicamentosas, a compatibilidade e incompatibilidade das drogas, né?
o quanto de medicamentos serão administrados, né, em um determinado sítio. Eu também preciso respeitar os intervalos, né, do que foi prescrito entre as drogas. Isso é importante, né? A hipodermóclise ela é um procedimento simples, mas ela demanda que as pessoas observem o que a literatura diz. Ela precisa ser manejada. É isso que eu quero dizer, né? Então, eu preciso parar e não é simplesmente instalar um catéter agulhado ou não agulhado no tecido subcutâneo, né? Qual é a droga, qual é a característica da droga, qual é o volume de diluição, qual é o tempo de administração / infusão daquela determinada droga, tá? Então é isso, assim, eu fico muito agradecido por sua participação, George, quase meu xará, George Luiz, e fico muito feliz de rever depois desse tempo, mesmo que seja online, e agradecer a presença de todo mundo que participou aí. Hoje, sábado, a gente teve umas 22 pessoas num feriado, sábado, então o pessoal está de parabéns, quer estudar realmente, segue aí o nosso projeto, e a gente segue aí com as capacitações, mini cursos e palestras. Hoje a gente teve a participação do George, professor doutor George, da FABA, e trouxe várias informações para a gente aqui, importantes sobre o manejo, né, e o que é a hipodermóclise. Te agradeço, George, bom feriado para a gente, para todos que estão seguindo a gente aqui, e é isso, né? Muito feliz de rever todos aqui, você também. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite aí. É muito próprio meu, né? Perdão aí se alguma coisa escapou aí na redação da apresentação, na hora da expressão em relação principalmente a medicamento e medicação, né? Nós estamos falando dos medicamentos quando nós falamos dos fármacos, das drogas aí, tá? Isso é normal, todo mundo confunde essas coisas. Então, tchau aí, a gente se fala. Muito Tchau, obrigado tchau. para todo mundo aí.